A Faria Lima, meus amigos, é um palco de ilusões. Durante o dia, é o cheiro de café expresso, ternos caríssimos e a pressa que vale milhões. À noite, porém, quando as luzes dos arranha-céus parecem estrelas caídas, o cheiro muda. Vira cheiro de cândida, de desinfetante forte, de cera de polir mármore. É aí que a gente encontra o Roberto. Roberto não era um homem de ternos caríssimos. Ele vestia o uniforme azul marinho, um pouco folgado, da empresa de limpeza terceirizada. Calçava botinas de borracha, daquelas que não escorregam no piso encerado. Ele empurrava o carrinho de plástico cinza com a calma de quem não tem pressa no mundo. E acreditem, na Faria Lima, não ter pressa é a coisa mais suspeita que existe. Mas o Roberto era invisível. Ele era o faxineiro noturno do Banco Investimento Capitalis, um dos mais chiques, com a fachada de vidro espelhado que refletia a lua de São Paulo. O que ninguém ali, nem o seu Bruno, o segurança que passava a noite vendo futebol na TV de monitoramento, desconfiava. Era que Roberto tinha um diploma de economia da USP pendurado na parede de um apartamento modesto na Vila Mariana. E não era só um diploma. Roberto tinha sido professor assistente por 5 anos. Ele entendia de risco, de hedge, de capitalização composta e, principalmente, de fraude. Ele não estava ali limpando por falta de opção. Estava ali por vingança. Ou, se quisermos ser mais justos, por justiça. Ele estava infiltrado. A história que ele procurava era suja e envolvia muita gente grande que gostava de se dizer gênio do mercado. Roberto tinha um irmão que perdeu a casa e a poupança de uma vida inteira em um desses esquemas mirabolantes que prometem multiplicar dinheiro enquanto você dorme. Quando a bolha estourou, o irmão foi à lona. E Roberto, o professor que dava aulas sobre a ética do mercado, sentiu que precisava agir de um jeito que a academia não permitia. O Capitalis era grande e limpo, mas Roberto sabia que o câncer não estava no corpo principal do banco, e sim na metástase, lá em cima. Último andar, o andar 35. É onde ficava a consultoria Ápice, uma empresa que se instalou ali há uns 8 meses, alugando o espaço mais caro do prédio para dar uma aura de credibilidade inabalável. Eles não eram funcionários do banco, mas trabalhavam com os clientes do banco, oferecendo soluções de investimento exclusivas. Soluções exclusivas, pensava Roberto enquanto passava o mop úmido no piso de granito italiano. Geralmente significam que a solução é só para quem está aplicando o golpe. A rotina de Roberto era metódica. Ele começava no térreo, subia até o 20º, e só depois, quando o relógio marcava 3 horas da manhã e a equipe de segurança estava na fase mais profunda da modorra noturna, ele pegava o elevador expresso para o andar 35. O andar da Ápice era diferente. Não tinha divisórias comuns. Era um open space com mesas de vidro e cadeiras de couro branco. O lixo que eles produziam era mais interessante. A primeira regra da investigação de Roberto era: o lixo nunca mente. Na lixeira do gerente de projetos, o Dr. Maurício, Roberto encontrou as migalhas do que ele realmente procurava. Não eram papéis triturados, eles eram espertos demais para isso. Mas sim notas de rodapé, rascunhos de cálculos à mão e guardanapos rabiscados. Ele começou a notar um padrão nos relatórios de projeção de lucros que, por vezes, eram descartados inteiros, apenas porque tinham uma mancha de café ou um erro de impressão. Esses relatórios eram o coração da Ápice. Eles prometiam retornos de 4% a 6% ao mês. Isso é surreal. No mercado financeiro sério, um retorno anual de 12% já é considerado excelente. 4% ao mês era a matemática da ilusão, o conto de fadas para adultos desesperados por dinheiro fácil. Roberto limpava a mesa do Dr. Maurício, devagar, passando o pano de microfibra sobre a tela do monitor desligado. Ele usava o reflexo do vidro para escanear a mesa, procurando por algo deixado de lado. Uma noite ele achou.
Era um bloco de notas com o logo da consultoria Ápice. Estava amassado, jogado debaixo da mesa, perto do cesto de lixo. Não era um papel importante, mas o que estava escrito ali era ouro. Era uma lista de nomes e, ao lado de cada nome, um valor, seguido de uma sigla que Roberto demorou 1 minuto para decifrar. PP. Pessoas pequenas. Eram os investidores de menor porte, os que colocavam 5 mil, 10 mil. O dinheiro que era usado para pagar os lucros da primeira leva de investidores, mantendo a roda da pirâmide girando. Roberto guardou o bloquinho no bolso interno do seu macacão, um bolso que ele mesmo havia costurado para ser à prova d'água e de detecção rápida. Ele sabia que precisava de mais do que rascunhos. Ele precisava de documentos oficiais, contratos, registros de transferência. Ele precisava de provas que aguentassem o peso de um tribunal. A grande dificuldade, ele percebeu, era que os documentos mais sensíveis ficavam guardados em pastas físicas, que eram trancadas em armários de aço ou, mais frequentemente, eram criptografados e armazenados em servidores internos da Ápice, isolados da rede principal do banco. Passou-se um mês de rotina. Roberto virou a sombra do andar 35. Ele sabia onde o Dr. Maurício guardava a chave do armário de suprimentos, dentro da caneca de café escrito O Chefe. Sabia que a estagiária de finanças, a Carol, tirava uma pausa para fumar no terraço exatamente às 4h15 e sabia que o servidor principal ficava no canto mais frio da sala, escondido atrás de um painel falso. Ele não era um hacker. Ele era um professor de economia que tinha que limpar banheiros. Sua força não estava na tecnologia de ponta, mas na paciência e na capacidade de identificar padrões humanos. Uma noite, o golpe de sorte. Era uma quinta-feira chuvosa, daquelas que deixam a Faria Lima cinza. A equipe da Ápice tinha ficado até tarde comemorando o fechamento de um grande contrato. Eles beberam champanhe. O lixo estava cheio de rolhas caras e, na pressa da saída, o analista sênior, o tal de Vitor, cometeu um erro primário. Deixou uma pasta aberta sobre a mesa. A pasta se chamava Fluxo de Caixa, Projeções Táticas. Roberto sentiu o coração acelerar. Ele parou o carrinho de limpeza a uns 3 metros da mesa, fingindo limpar a base de uma palmeira artificial. Ele olhou para o monitor de seu Bruno. O segurança estava cochilando, a cabeça caindo sobre o peito. Em um movimento fluido, Roberto largou o pano, caminhou até a mesa e abriu a pasta. Eram planilhas de Excel impressas, com colunas e mais colunas de números. A maioria era maquiagem, números que faziam sentido à primeira vista. Mas Roberto, com sua mente treinada, não olhava para as colunas de lucro projetado. Ele olhava para as colunas de saída de capital e comprometimento de liquidez. E foi ali que ele viu o absurdo. Em uma linha estava o registro de uma transferência enorme, mais de 5 milhões, descrita como pagamento de comissão. Mas o valor por extenso, escrito manualmente na margem por Vitor, o analista, parecia ter sido corrigido com pressa. O valor numérico era 5.000 reais. O valor por extenso, inicialmente, parecia ser 5 milhões de reais. Mas Vitor tinha riscado 5 e escrito, com uma letra nervosa, 6.200.000 reais. Uma diferença de 1,2 milhão, anotada à mão, fora do sistema. Esse dinheiro extra, pensou Roberto, não estava indo para nenhuma comissão. Estava sendo desviado. Era o lucro real, escondido até dos relatórios internos menos criptografados. Roberto sabia que não podia levar o documento. Se sumisse, eles iriam notar imediatamente. Ele precisava de uma cópia perfeita, mas sem o risco de usar a copiadora do banco, que registrava cada uso. Ele tinha se preparado para isso. Em seu bolso interno, junto ao bloquinho, ele tirou uma caneta. Não era uma Bic comum. Era uma caneta que parecia normal, prateada e discreta, mas que tinha uma ponta de luz negra embutida. A caneta de luz negra. Essa era a arma secreta do professor de economia disfarçado de faxineiro.
Roberto apanhou o documento e, com a ponta da caneta, começou a marcar os valores, por extenso que lhe pareciam falsificados ou alterados. A tinta era invisível a olho nu, completamente transparente sob a luz normal do escritório. Apenas sob a luz negra, a tinta reagia, brilhando em um verde tênue. Ele marcou a linha da comissão, sublinhando o valor corrigido, R$ 6.200.000. Depois, marcou a data e a assinatura de Vitor. Essa seria sua marca d'água particular. Se o documento fosse fotografado e depois analisado, ele teria o código para provar a autenticidade da cópia. 3 minutos. Foi o tempo que ele levou para marcar todos os pontos cruciais do documento. 3 minutos de pura adrenalina, com o cheiro de ozônio do ar-condicionado misturado ao suor frio. Ele devolveu a pasta exatamente onde estava, ajustando a inclinação para que ficasse idêntica ao que havia encontrado. Agora ele tinha as coordenadas. Ele sabia o que procurar nos servidores e sabia como os desvios estavam sendo contabilizados. A ápice não estava apenas vendendo uma pirâmide, estava roubando dinheiro no meio do caminho, desviando a diferença entre o valor prometido e o valor real que entrava na máquina do golpe. Roberto voltou para o carrinho de limpeza. Seu coração ainda batia forte, mas o rosto estava impassível. Ele era o faxineiro, e faxineiros só se preocupam com manchas de café e poeira. Ele pegou o celular, um modelo simples e antigo, que não despertaria suspeitas, e tirou uma foto rápida do documento, usando o flash fraco para tentar capturar a informação sem ser detectado pela câmera de segurança mais próxima, que ele sabia que era cega naquele ângulo, graças a um sensor de movimento que ele havia desativado acidentalmente com um spray de limpeza. A foto saiu escura, mas legível. Ele enviou o arquivo para uma pasta criptografada em um pendrive que ele carregava na sola da botina. Naquela noite, Roberto não lavou só o chão. Ele lavou a alma, sentindo que, finalmente, a justiça estava começando a ser servida, gota por gota. Nos dias seguintes, Roberto intensificou a vigilância no andar 35. Ele percebeu que a consultoria Ápice operava com uma arrogância quase juvenil. Eles se sentiam intocáveis, protegidos pela aura de riqueza da Faria Lima. O Dr. Maurício, o chefe, era o típico executivo que falava alto ao telefone sobre disrupção do mercado e novos paradigmas de investimento. Ele era a fachada. A mente por trás da operação, Roberto suspeitava, era alguém mais discreto, alguém que ficava nos bastidores. E essa pessoa, ele descobriu, era a CEO da Ápice, uma mulher chamada Helena Vasconcelos. Helena não ia ao escritório todos os dias. Quando ia, o andar inteiro mudava de energia. Ela era elegante, usava roupas que pareciam custar o salário de 1 ano de Roberto e tinha uma voz baixa, mas cortante. Helena nunca falava de dinheiro em voz alta. Ela falava de confiança, de legado e de oportunidade. Ela era a sedução do esquema. Roberto percebeu que, quando Helena estava no escritório, os documentos mais importantes eram manuseados em uma sala de reunião privada, o Salão Diamante, que ficava no canto mais isolado. E o mais importante, essa sala era limpa por último, sempre depois das 5 horas da manhã. Ele precisava entrar no Salão Diamante. Naquela semana, a Ápice organizou um evento grande para captar mais clientes. Eram sessões de networking com champanhe e canapés. A sujeira aumentou exponencialmente. Roberto usou o caos a seu favor. Ele se misturou aos garçons, que também eram terceirizados, e conseguiu uma chave mestra temporária, alegando que precisava reabastecer o banheiro social do andar. Era 4h45 da manhã de sábado. O prédio estava completamente vazio, exceto por ele e seu Bruno, que agora roncava suavemente. Roberto abriu a porta do Salão Diamante. O cheiro de cinzas de charuto caro e perfume forte pairava no ar.
A sala estava uma bagunça controlada. Copos de cristal, pratos de porcelana e sobre a mesa de mogno um tablet de última geração. E um arquivo físico, deixado de lado, que parecia ser um dossiê. O título, escrito em fonte elegante, era Estrutura de Remuneração, nível 3. Nível 3, isso significava o topo da pirâmide, onde o dinheiro grosso ficava. Roberto puxou suas luvas de borracha e rapidamente abriu o dossiê. Não eram números maquiados. Eram os números reais, os que mostravam quem estava ganhando o quê e, mais importante, quem eram as vítimas que sustentavam o topo. A primeira página continha um organograma. No topo, Helena Vasconcelos. Abaixo dela, uma série de empresas de fachada, todas registradas em paraísos fiscais, e no rodapé, uma lista de contas bancárias em diferentes países. Ele estava olhando para a espinha dorsal do esquema. Roberto não pensou duas vezes. Tirou o celular e a caneta de luz negra. O processo de documentação era lento e perigoso. Ele tinha que fotografar cada página, mas antes precisava marcar os pontos cruciais com a tinta invisível. Ele sublinhou os nomes das empresas de fachada, os números das contas e, em uma tabela de despesas, ele marcou o valor total desviado nos últimos 6 meses, 150 milhões de reais. Enquanto trabalhava, ele ouviu um ruído no corredor. Alguém estava andando. Não era seu Bruno. Seu Bruno usava sapatos de borracha. Roberto congelou, o celular na mão, a caneta de luz negra suspensa sobre a página. Ele rapidamente fechou o dossiê, empurrando-o para o centro da mesa. Ele correu para o carrinho de limpeza, pegou o balde de água suja e fingiu estar limpando a janela de vidro. A porta se abriu. Era o Vitor, o analista sênior. Ele estava de volta. Devia ter esquecido algo. Vitor estava de terno, mas a gravata estava frouxa e ele parecia exausto. Ele olhou para Roberto, o faxineiro, parado ali com o balde. Vitor nem piscou. Ele estava acostumado com a presença do pessoal da limpeza. Ainda por aqui, Roberto? Vitor perguntou, a voz rouca, sem realmente se importar com a resposta. É o serviço, doutor. O evento de ontem deu trabalho, respondeu Roberto, com a voz grave e neutra que ele tinha cultivado para o disfarce. Vitor apenas assentiu. Foi até a mesa e pegou as chaves do carro que tinha esquecido. Ele nem notou o dossiê na mesa. Ou se notou, achou que estava no lugar certo. Ele saiu, o clac, 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 se afastando pelo corredor. Roberto esperou 10 segundos, 20. Quando o silêncio retornou, ele soltou o ar que nem sabia que estava segurando. Ele não podia arriscar mais. O dossiê estava fotografado e marcado. Ele tinha o suficiente para começar a montar o quebra-cabeça. Ele terminou a limpeza da sala em tempo recorde, limpando as migalhas de charuto e as manchas de vinho. Ele devolveu a chave mestra e voltou para o seu posto. Na manhã de domingo, em seu pequeno apartamento, Roberto abriu o pendrive. Ele tinha centenas de fotos escuras e borradas que para qualquer um seriam lixo digital. Mas para ele, eram o mapa do tesouro da fraude. Ele pegou uma lanterna de luz negra que usava para conferir dinheiro falso, uma ironia que ele apreciava, e apontou para o monitor. As áreas que ele tinha marcado com a caneta invisível brilhavam com um verde fantasmagórico. As cifras, os nomes, as contas, tudo autenticado por seu código secreto. O esquema era maior do que ele imaginava. Não se tratava de um grupo de espertalhões. Era uma rede sofisticada que usava o prestígio da Faria Lima para sugar o dinheiro de milhares de pequenos e médios investidores de todo o Brasil. E o que fazer agora? A maioria das pessoas diria, vá à polícia. Mas Roberto conhecia a máquina. Um esquema desse tamanho tinha tentáculos na política, na justiça e até mesmo em partes do próprio sistema bancário. Se ele entregasse isso à polícia, o processo seria longo, lento e a notícia vazaria. A ápice teria tempo de sobra para apagar os rastros, sumir com o dinheiro e, pior, sumir com ele, Roberto. Ele não queria a justiça lenta e burocrática. Ele queria a justiça rápida,
pública e, acima de tudo, destrutiva. Ele queria expor a reputação deles até que não sobrasse nem pó. Roberto, o professor que virou faxineiro, sabia que a moeda mais valiosa do mercado não era o dólar, nem o ouro. Era a confiança. E ele ia destruir a confiança que a ápice tinha construído. A vingança, ele decidiu, não seria feita com algemas, mas com tinta. Tinta de jornal. Ele precisava de um aliado, alguém de fora, com o alcance e a coragem para publicar uma reportagem investigativa que faria a Faria Lima tremer. Ele precisava de um jornalista que não tivesse medo de gente grande. Ele lembrou de um nome. Uma ex-aluna, Júlia, talentosa, feroz e, o mais importante, trabalhando agora para um dos maiores jornais investigativos de São Paulo. Roberto fechou o notebook. O plano estava completo. A fase de coleta de dados estava terminando. Agora vinha a execução. Ele tinha o mapa. Faltava acender o fogo. Naquela segunda-feira, ele voltou ao Banco Capitales. Ele passou o mop no chão do andar 35 com o mesmo silêncio de sempre. Mas por dentro, ele não era mais um faxineiro. Ele era um atirador de elite, com a mira ajustada para a reputação de Helena Vasconcelos. Ele pensou na Júlia, sua ex-aluna. Ele tinha que ter muito cuidado, apresentar as provas de um jeito que a protegesse e que garantisse que a história seria publicada em um só golpe, sem chance de censura ou retaliação prévia. O plano de Roberto era simples. Ele usaria a caneta de luz negra para provar à Júlia que as fotos eram reais. Ele entregaria o dossiê completo, com as marcações invisíveis para ser a bomba. Mas antes de entregar tudo, ele precisava de mais uma coisa: a prova de vida. Ele precisava de um áudio, de uma confissão, ou de algo que ligasse Helena Vasconcelos diretamente à operação. Não apenas como CEO, mas como arquiteta. O Salão Diamante era o lugar. Helena faria uma reunião de crise na quarta-feira. Ele tinha que estar lá. Roberto começou a planejar o posicionamento de um gravador minúsculo. Não podia ser no balcão, nem na mesa. Tinha que ser em um lugar que fosse limpo, mas nunca inspecionado. Ele olhou para a luminária de cristal que pendia sobre a mesa de mogno. Perfeito. Um gravador preso no topo do lustre, misturado aos fios e ao pó que ele fingiria ignorar. Ele tinha 48 horas para comprar o equipamento, testar o alcance e encontrar uma desculpa para passar uma hora na sala de reunião, sozinho, na madrugada de quarta-feira. A Faria Lima estava prestes a descobrir que, às vezes, quem limpa a sujeira é quem a expõe. 48 horas. Esse era o tempo que Roberto tinha para armar a arapuca no Salão Diamante. Ele sabia que não podia simplesmente aparecer com um gravador. Tinha que ser natural, tinha que ser o serviço de limpeza. Na terça-feira de manhã, ele deu um jeito de conversar com o supervisor da empresa de limpeza, o seu Aguinaldo, um homem que só se importava com a planilha de custos. Seu Aguinaldo, o lustre do andar 35, aquele de cristal, está precisando de um trato urgente. O evento de sábado deixou ele embaçado. Parece que está sujo por dentro. Se o pessoal da ápice reclamar, a gente perde o contrato. Roberto disse, com a seriedade de quem estava preocupado com o futuro da nação. Seu Aguinaldo, que odiava ter que lidar com reclamações de cliente rico, concordou imediatamente. Pode ir lá, Roberto, mas limpa bem, viu? Se a dona Helena Vasconcelos reclamar, a culpa é sua. Perfeito. Ele tinha a cobertura. À tarde, Roberto pegou um ônibus até Santa Ifigênia, o paraíso dos eletrônicos em São Paulo. Ele não podia comprar um equipamento de ponta, que custaria uma fortuna, mas encontrou um microgravador digital, do tamanho de uma moeda de 10 centavos, com uma bateria que durava 12 horas e que podia ser ativado remotamente. Na madrugada de quarta-feira, Roberto subiu ao andar 35 com o carrinho de limpeza, uma escada dobrável e o seu kit de limpeza especial.
Seu Bruno, o segurança, estava naquela fase da noite em que até uma buzina de carro parecia um estrondo. Estava tudo tranquilo. Roberto foi direto para o salão diamante. Ele usou a chave mestra que ainda estava em seu poder. A sala estava escura e fria. Ele armou a escada de alumínio, que rangeu um pouco, e subiu em direção ao lustre, uma monstruosidade de cristal que parecia ter saído de um palácio europeu. Lá em cima, no topo, onde os fios se encontravam com o teto, havia uma pequena caixa de metal que servia de suporte. Um lugar que jamais seria inspecionado, a menos que o lustre caísse. Roberto usou fita isolante preta, daquelas que se misturam ao material elétrico, para prender o gravador. Ele o posicionou de forma que o microfone ficasse ligeiramente voltado para a mesa de reunião. O cheiro de poeira e metal velho era forte lá em cima. Ele trabalhou rápido, com as mãos firmes, sentindo a adrenalina pura escorrendo pelo pescoço. Em menos de 10 minutos, o gravador estava plantado, camuflado e pronto para operar. Ele desceu, deu uma volta na sala e fingiu limpar as hastes de cristal, passando um pano úmido para justificar o tempo gasto. Ele saiu da sala sentindo-se um espião de cinema. Mas ele não era James Bond, era Roberto, o faxineiro, e seu trabalho estava apenas começando. A reunião de crise começou às 15 horas da quarta-feira. Roberto, obviamente, não estava no turno da tarde, mas ele sabia o horário. Ele passou a noite inteira roendo as unhas, esperando o relógio bater 3 horas da manhã de quinta-feira, quando seu turno começaria. Ele mal conseguia dormir. Quando ele finalmente chegou ao Capitalis, a Faria Lima estava silenciosa e úmida. Ele subiu direto para o andar 35. O andar estava estranhamente calmo. A reunião tinha terminado tarde. Na lixeira do Dr. Maurício, Roberto encontrou vários maços de cigarro vazios, o que era incomum. Eles estavam nervosos. Ele limpou o open space rapidamente, ignorando o salão diamante, seguindo sua rotina normal para não levantar suspeitas. Quando seu Bruno estava no meio da pausa para o café, Roberto pegou a escada e voltou para a sala de reunião. Subir no lustre agora era ainda mais tenso. O Dr. Maurício e Vitor tinham voltado ao escritório para pegar mais documentos e estavam trabalhando em uma sala próxima. Roberto podia ouvir o murmúrio baixo das vozes. Ele alcançou o topo do lustre, tateou o metal e encontrou o gravador. Estava quente, sinal de que havia funcionado. Ele o desconectou e o guardou no bolso interno do macacão. Desceu da escada, suando frio. Ele voltou para o corredor e ouviu a voz de Vitor, alta e clara, ao telefone. Sim, a Helena foi enfática. Temos que segurar os pagamentos daquelas PPs de Minas Gerais. Se o dinheiro sumir agora, a gente queima o filme. Mas ela disse que a prioridade é a fuga de capital. Transferir os fundos antes que a imprensa fareje. Roberto apertou o passo. Ele tinha o áudio e agora tinha a confirmação de que Helena Vasconcelos estava, de fato, planejando a fuga de capital. No conforto espartano de seu apartamento, Roberto descarregou o arquivo de áudio. Ele colocou os fones de ouvido e apertou o play. A gravação estava surpreendentemente limpa. Dava para ouvir o tilintar de copos, o arrastar de cadeiras e, no centro, a voz baixa, controlada, mas fria de Helena Vasconcelos. Ela estava dando ordens. Não me importo com os pequenos agora. Eles são o custo da operação. Maurício, você garantiu que o contrato com a offshore nas Ilhas Cayman está assinado? Precisamos de liquidez total até o final do mês. Se o mercado entender a nossa estrutura real, a ápice vira pó em 24 horas. O Dr. Maurício respondeu nervoso. Mas Helena e o risco legal, se a CVM investigar... A CVM investiga o que é visível, Maurício. O que fizemos aqui é invisível. Usamos a credibilidade do Capitalis como escudo. E se alguém falar, nós temos advogados que farão a vida deles virar um inferno. O importante é, o dinheiro precisa estar fora do país, antes que a bolha estoure de vez. Estamos alimentando a pirâmide com migalhas. O poço secou. Temos que queimar a ponte.
queimar a ponte. A confissão estava ali, clara e inequívoca. Helena estava admitindo a fraude e o plano de fuga. Roberto sentiu um misto de náusea e triunfo. A náusea pelo cinismo, o triunfo por ter conseguido a prova final. Agora era hora de acionar Júlia. Júlia Campos. Ele a encontrou no LinkedIn. Ela tinha se tornado uma repórter investigativa no jornal O Farol, conhecido por derrubar figurões em São Paulo. Roberto criou um e-mail novo, usando um provedor criptografado. Ele não podia usar seu nome, nem podia ser muito direto. O assunto da mensagem foi anomalia econômica na Faria Lima, o efeito Ponzi. No corpo do e-mail, ele escreveu, ele enviou, agora era só esperar. Júlia era uma mulher pragmática. Quando leu o e-mail, pensou imediatamente que era um maluco ou um hoax. Mas a menção à sua tese de faculdade e a frase autenticação por método exclusivo de luz negra a intrigaram. Ninguém inventaria um detalhe tão específico. E a menção a pessoas pequenas, PPs, lembrava o jargão interno que só quem estava muito perto do mercado usaria. Ela checou o nome do remetente. Era uma sequência aleatória de letras, mas a escrita, o tom acadêmico por baixo do medo. Ela se lembrou de Roberto, seu professor assistente, que sempre a incentivou a olhar além dos números. Júlia aceitou o risco. Ela avisou seu editor-chefe que estava atrás de uma pista quente e, na noite de sexta-feira, vestiu um casaco vermelho berrante. O Ibirapuera estava escuro e frio. Júlia estava tensa. Ela chegou ao obelisco e viu um homem de meia idade com um boné de beisebol, sentado num banco. Ele não parecia um gênio das finanças, mas sim um trabalhador cansado. Ele segurava a The Economist de cabeça para baixo. Ela se aproximou. Revista interessante. Está lendo sobre a inflação no Reino Unido? Júlia perguntou, a frase de código que tinham combinado no segundo e-mail. Roberto levantou a cabeça. Seu olhar era intenso, mas cansado. A inflação é o menor dos problemas quando o mercado está fundado na mentira, ele respondeu, fechando a revista. Júlia, sou eu. Roberto. Júlia piscou. Professor Roberto, o que aconteceu? Roberto sorriu, um sorriso triste. Eu me tornei um fantasma. E fantasmas veem coisas que os vivos não veem. Senta, por favor. Temos pouco tempo. Eles se sentaram. Roberto não perdeu tempo com sentimentalismos. Eu estou infiltrado na consultoria Ápice há 3 meses, trabalhando como faxineiro noturno. Meu irmão perdeu tudo para essa gente. Eles operam uma pirâmide clássica, mas com uma fachada tão luxuosa que ninguém desconfia. Júlia estava anotando tudo mentalmente, sua cabeça de jornalista a mil. Professor, com todo o respeito, por que o senhor não foi à polícia ou à CVM? Porque eles iriam abafar, Júlia. O esquema é grande. Envolve transferências internacionais, empresas de fachada. Se eu levasse um pendrive para a polícia, eles teriam tempo de apagar tudo e eu sumiria. Precisamos de um ataque público, rápido, que não lhes dê tempo de reação. Precisamos de você e do O Farol. Roberto tirou um envelope pardo de dentro do casaco. Ele o abriu e tirou as cópias das planilhas que ele havia fotografado, todas em preto e branco, um pouco borradas. Esses são os relatórios de fluxo de caixa e o dossiê Estrutura de Remuneração Nível 3, ele explicou. Júlia pegou as cópias e começou a examiná-las sob a luz fraca do poste. Os números eram absurdos, mas cópias de documentos podem ser facilmente forjadas. Professor, isso é forte, mas como eu provo que esses documentos são autênticos? Que eles não foram alterados digitalmente? Roberto sorriu. Era o momento que ele esperava. Eu tive que criar meu próprio sistema de autenticação, Júlia. Eu não podia usar a copiadora do banco, e se eu roubasse os originais, eles saberiam imediatamente. Então, eu usei uma caneta de luz negra.
Ele tirou a caneta prateada do bolso, juntamente com uma pequena lanterna de luz negra. Quando eu fotografei o documento, eu marquei os valores críticos por extenso, as datas e as assinaturas com esta tinta invisível. Olhe para a página do desvio de 1,2 milhão na comissão. Júlia pegou a folha que mostrava a correção manual de Vitor. A olho nu, parecia uma cópia comum. Roberto acendeu a lanterna de luz negra e apontou para a folha. Onde antes havia apenas papel preto e branco, surgiu uma linha de tinta verde fosforescente, brilhando sobre o papel. O valor, 6.200.000 reais, estava sublinhado em código fantasmagórico. Júlia ofegou. Não era apenas um detalhe. Era a prova de que o fotógrafo tinha estado ali no local com um método de autenticação único. Meu Deus, Roberto, ela sussurrou. Isso é genial. Isso prova que as fotos não são invenções. E eu tenho mais. Roberto tirou o microgravador e o conectou ao celular de Júlia, um modelo antigo que ele insistiu que ela usasse para a reunião. Ele reproduziu o áudio de Helena Vasconcelos. A voz fria de Helena preencheu o ar noturno do parque, falando sobre queimar a ponte e fuga de capital. Júlia apertou os olhos, absorvendo a magnitude da prova. O áudio, somado aos documentos autenticados pela luz negra, era uma bomba atômica jornalística. Professor, isso é a história de uma década. Mas é perigoso, muito perigoso. Se a gente publicar isso, eles vão nos destruir legalmente e tentar nos silenciar. Eu sei, Júlia. Por isso a publicação tem que ser simultânea, em todos os veículos que você conseguir. E tem que ser agora. Eles estão planejando a fuga de capital para o final do mês. Roberto a olhou nos olhos. Eu fiz a minha parte. Eu me infiltrei, coletei e autentiquei. Agora você precisa fazer a sua. Mas para que a história tenha força legal, você precisa dos originais. O que eu marquei com a luz negra, eu preciso roubar. Júlia hesitou. Roubar os documentos do andar 35 era o ponto de não retorno. Se Roberto fosse pego, seria preso por invasão e furto. Quando você vai fazer isso? Ela perguntou. Na próxima noite. Eu sei onde eles guardam a pasta principal. No armário de aço do Dr. Maurício. Eu já tenho a chave. Mas eu preciso de um plano de fuga para os documentos. Não posso sair do prédio com eles no meu macacão. Eles passaram a próxima hora traçando o plano final. Júlia faria a primeira parte da matéria apenas com as cópias e o áudio, preparando o palco. A grande revelação viria com os originais. O plano de Roberto para o furto era audacioso e dependia de um detalhe simples: o lixo. Eu vou embrulhar os documentos em um saco de lixo preto, como se fossem detritos comuns do escritório. Eu tenho que ter certeza de que esse saco de lixo saia do prédio com a coleta terceirizada. Você tem que ter alguém esperando o caminhão de lixo na rua de trás do Capitales, na hora exata para interceptar o saco. Júlia acenou. Eu consigo um contato na equipe de rua. Vamos monitorar a coleta e a gente precisa de uma equipe de advogados de plantão, professor. Assim que a história sair, o inferno vai se abrir. O inferno é o que eles merecem, Roberto disse, a voz cheia de convicção. Agora vá, Júlia. Eu preciso voltar ao meu posto. E lembre-se, eu sou apenas um faxineiro. Se me perguntarem, eu só me preocupo com o cheiro de Cândida. Na manhã de sábado, Roberto estava de volta à rotina. Mas agora, cada movimento era um passo em direção ao precipício. Ele sabia que o menor erro arruinaria anos de trabalho e colocaria Júlia em risco. Ele precisava do armário de aço do Dr. Maurício. A chave, ele se lembrava, ficava na caneca de café, o chefe. Mas Maurício, temendo a crise, tinha levado a caneca para casa. Roberto revirou o lixo de Maurício na sexta-feira à noite e não encontrou nada. O pânico começou a subir. Sem a chave, o plano era inútil. Na madrugada de domingo para segunda-feira, Roberto estava limpando a mesa de Maurício. Ele estava frustrado. Ele precisava ser mais esperto.
Ele parou e pensou como um professor de economia pensaria sobre segurança. Onde um homem que se sente intocável esconderia algo pequeno, mas vital, em seu próprio reino. Não seria um cofre. Seria algo óbvio, algo que ele visse todos os dias, mas que ninguém mais notasse. Roberto se ajoelhou e começou a limpar a base da mesa. Ele passou o pano de microfibra na parte de baixo da gaveta central. E ali estava, presa com uma fita dupla face forte, na parte de baixo da gaveta, havia uma pequena chave prateada, brilhando levemente. A chave do armário de aço. Roberto sentiu o alívio escorrendo por ele. A arrogância dos ricos sempre seria seu ponto fraco. Eles achavam que eram os únicos espertos na sala. Ele pegou a chave e guardou-a no bolso de seu macacão. Ele tinha a chave, tinha o plano. Naquela noite, a noite da execução, ele precisava agir com a precisão de um cirurgião. O plano era o seguinte: 2 horas, chegar ao andar 35 e isolar a área. 2:30, usar a chave para abrir o armário de aço do Dr. Maurício. O dossiê principal, o estrutura nível 3, estaria lá. 2:45. Pegar o dossiê, embrulhá-lo em um saco de lixo preto e colocar esse saco no carrinho de coleta principal do andar. 3:30. Descer o elevador de serviço com o carrinho de lixo. 3:45. Deixar o saco específico no container de lixo do banco que ficava na área de serviço, pronto para a coleta terceirizada. 4 horas. A equipe de Júlia interceptaria o saco na rua de trás. A parte mais arriscada era a descida. O elevador de serviço tinha uma câmera. Ele não podia ser visto manuseando o saco de lixo de forma suspeita. Roberto pegou um punhado de guardanapos de papel e encheu o saco de lixo com cascas de banana e restos de sanduíches velhos, para que o volume do dossiê não fosse perceptível. Tinha que parecer lixo orgânico pesado. Quando ele chegou ao armário de aço, ele sentiu o cheiro de metal frio. A chave deslizou na fechadura com um clique suave. Lá dentro, em uma pasta azul marinho, estava o original do dossiê. Roberto pegou a pasta, sentindo o peso do papel em suas mãos. 150 milhões de reais em papel. Ele não precisava olhar a luz negra. Ele sabia que as marcações estavam lá, esperando o momento de brilhar para Júlia. Ele embrulhou a pasta com cuidado no saco de lixo preto, amarrou a boca e a colocou no carrinho. Ele olhou ao redor. Tudo parecia normal. Ele empurrou o carrinho de lixo para o elevador de serviço. O reflexo no aço mostrava o faxineiro curvado empurrando o peso da corrupção. No térreo, ele encontrou seu Bruno, que estava fazendo a ronda. "E aí, Roberto, que fedor é esse? Lixo pesado hoje, hein?" Seu Bruno perguntou sem sair do lugar. "É o lixo da cozinha, seu Bruno. Restos de comida estragada." Roberto respondeu, usando o tom de voz mais monótono possível. "Essa gente rica come coisa esquisita, né?" Seu Bruno riu, voltando a olhar o monitor. Roberto assentiu e empurrou o carrinho para a área de serviço externa. Ele identificou o container correto e jogou o saco preto, pesado, lá dentro. Ele parou por um segundo, olhando para o container. O destino de milhares de pessoas estava naquele saco de lixo. Ele voltou para o andar 35 para terminar seu trabalho, limpando a mesa de Maurício, que agora não tinha mais a chave escondida. Ele parecia o faxineiro mais normal do mundo. Às 4 horas da manhã, Júlia estava na rua lateral, disfarçada em um carro simples, com seu editor de vídeo a postos. O caminhão de lixo terceirizado chegou na hora exata, com o barulho infernal de metal e diesel. Um dos coletores, um rapaz magro que estava em contato com Júlia, abriu o container do Capitalis. Ele procurou o saco mais pesado, o que Roberto tinha descrito como o que cheira a lixo orgânico. Ele o tirou e, fingindo tropeçar, deixou-o cair ao lado do caminhão. Rápida como um raio, Júlia saiu do carro, fingindo ser uma moradora indignada com o barulho.
Ei, vocês podiam ser mais discretos, hein? Que sujeira é essa na rua? Ela reclamou, apontando para o saco caído. O coletor pediu desculpas, mas Júlia foi mais rápida. Ela pegou o saco para ajudar a limpar e o jogou no porta-malas do seu carro. Em 2 minutos, ela estava longe da Faria Lima. No QG improvisado do O Farol, com advogados e editores reunidos em segredo, Júlia abriu o saco de lixo. O cheiro era horrível, mas lá estava a pasta azul marinho. Ela tirou o dossiê e chamou o fotógrafo. Luz negra agora, e preparem as câmeras. Vamos fazer história. Quando a luz negra foi acionada, as páginas do dossiê brilharam com o verde fantasmagórico da verdade. As marcações de Roberto eram a prova irrefutável da autenticidade e da fraude. Júlia olhou para o valor total desviado. 150 milhões de reais. O plano de Roberto tinha funcionado. Ele não precisou de polícia, de mandados ou de tribunais. Ele usou a invisibilidade do trabalho braçal para expor a sujeira dos poderosos. A vingança estava pronta. Agora faltava apenas apertar o botão de publicar. Júlia ligou para Roberto usando o celular descartável que ele havia dado a ela. Roberto estava de volta ao andar 35, passando o desinfetante no chão, o coração calmo pela primeira vez em meses. Consegui, professor. O material está comigo. É impecável. Certo, Júlia. Eu confio em você. Quando a bomba vai estourar? Amanhã. Se prepara, Roberto. A Faria Lima vai acordar em pânico. Roberto desligou o celular e jogou-o no lixo. Ele era, novamente, apenas o faxineiro, mas um faxineiro que acabara de desarmar uma bomba de corrupção. Ele sabia que, assim que a notícia saísse, ele seria o principal suspeito. Ele tinha que desaparecer. Ele tinha limpado o andar 35 pela última vez. A manhã de segunda-feira na Faria Lima não amanheceu com o cheiro de café. Amanheceu com o cheiro de pânico. Um pânico gelado que subia pelos elevadores de vidro e se espalhava pelas mesas de mogno mais rápido que um vírus. Às 6 horas da manhã, quando os primeiros executivos chegavam para suas corridas matinais e cafés expressos, os jornaleiros já estavam distribuindo a edição de capa do jornal O Farol. A manchete ocupava a página inteira, em letras garrafais que pareciam gritar, e logo abaixo, em destaque, provas físicas e áudio de confissão acuam executivos da Ápice Consultoria. Júlia tinha sido cirúrgica. Ela não apenas publicou as informações, ela publicou a metodologia da prova. A matéria detalhava como os documentos originais, que delineavam a fuga de capital e a estrutura Ponzi, haviam sido autenticados por uma marca d'água invisível, vista apenas sob a luz negra. O impacto foi imediato e devastador. No andar 35, o caos era absoluto. Não havia mais a calma fria da arrogância. Havia gritos, telefones sendo jogados contra as paredes e a fumaça de charutos sendo acesa e apagada em segundos. Helena Vasconcelos, a CEO elegante, chegou ao escritório às 7h30, acompanhada por um batalhão de advogados pálidos. Ela tentou manter a pose, mas seus olhos mostravam o medo. A confiança, a moeda que ela vendia, tinha virado pó. O Dr. Maurício estava em estado de negação. Ele tentou acessar os servidores internos para verificar se os documentos roubados continham alguma falha, mas descobriu que a CVM, Comissão de Valores Mobiliários, pressionada pela exposição pública e pela clareza das provas, já havia congelado os ativos e iniciado uma investigação em tempo recorde. Roberto, em seu modesto apartamento na Vila Mariana, estava sentado em frente à TV, tomando um café fraco. Ele não estava no Capitalis. Ele tinha pedido demissão por telefone, alegando problemas de saúde urgentes na família. Ele viu o rosto de Helena, antes tão confiante, agora distorcido pelo estresse, sendo filmado enquanto ela tentava se esquivar dos microfones na entrada do prédio. Ele viu o editor-chefe de O Farol na tela, explicando que a autenticidade dos documentos era inquestionável,
pois o código de luz negra provava que o material era cópia fiel dos originais, que estavam agora em posse das autoridades. O ataque tinha sido silencioso, calculado e totalmente destrutivo. O plano de Roberto de usar a reputação como arma tinha funcionado perfeitamente. A Faria Lima, que ama o segredo e o luxo discreto, não podia suportar a exposição de que um de seus templos era, na verdade, um palco de bandidos. A revolta dos investidores foi imediata. Os PPs, pessoas pequenas, que Roberto tanto se preocupou em identificar, foram os primeiros a procurar a justiça. Eles tinham perdido 5.000, 10.000 reais, mas a história de Roberto, o faxineiro professor, dava a eles a coragem de lutar. A matéria de Júlia não era apenas um jornalismo investigativo, era um manifesto. Ela usou o áudio da reunião de crise de Helena, onde ela falava sobre queimar a ponte como a cereja do bolo. Não havia como negar a intenção criminosa. Em 48 horas, a consultoria Ápice era uma casca vazia. O Capitalis, embora não estivesse diretamente envolvido na fraude, teve que emitir notas públicas de repúdio e cooperar totalmente com a investigação para salvar sua própria imagem. O andar 35 foi lacrado pela Polícia Federal. Helena Vasconcelos e Dr. Maurício foram presos preventivamente, acusados de fraude, lavagem de dinheiro e operação de esquema de pirâmide financeira. A tentativa de fuga de capital para as Ilhas Cayman, detalhada nos documentos de Roberto, foi interceptada a tempo, graças à rapidez da publicação. O dinheiro. Essa era a parte mais importante para Roberto. Graças aos documentos originais, que mostravam a estrutura real das contas offshore, os nomes e números que ele havia marcado com a luz negra, a justiça brasileira conseguiu rastrear e congelar a maior parte dos 150 milhões antes que fossem movidos definitivamente. Não foi um milagre da polícia, foi um milagre da contabilidade. Roberto tinha fornecido o mapa exato. Roberto, porém, não estava mais em São Paulo. Ele sabia que, mesmo com a prisão de Helena, ele não estava seguro. O submundo das finanças é vingativo e ele tinha acabado de ferrar com muita gente influente. Ele não era um criminoso, mas tinha invadido, roubado, embora para um bem maior, e espionado. Ele tinha que desaparecer. Ele se desfez do apartamento, vendeu os poucos móveis que tinha e usou suas modestas economias para comprar uma passagem de ônibus para o Nordeste. Ele não fugiu do país. Ele fugiu da Faria Lima. Antes de ir, ele mandou um último e-mail para Júlia, usando um provedor diferente, mas com o tom familiar de um professor. Ele anexou ao e-mail uma única foto, uma folha de papel em branco, iluminada pela luz negra. Na folha, ele havia escrito com a tinta invisível apenas uma palavra: justiça. O tempo passou. A história da Ápice Consultoria virou um estudo de caso nas faculdades de economia e um escândalo midiático que durou meses. O Capitalis se recuperou, mas a lição ficou. A fachada de luxo não garante a integridade. Júlia Campos ganhou prêmios de jornalismo. Ela nunca revelou a verdadeira identidade de Roberto, mantendo o segredo do mentor anônimo. Ela usou a história dele para argumentar que a verdade muitas vezes está escondida onde ninguém se dá ao trabalho de olhar. E o que aconteceu com Roberto, o professor que virou faxineiro? Ele encontrou seu caminho para uma pequena cidade no interior de Minas Gerais. Uma cidade com montanhas e ar puro, longe do cheiro de ozônio e desinfetante da Faria Lima. Ele não voltou a usar ternos caríssimos. Ele voltou a usar chinelos e camisas de algodão. Ele encontrou trabalho em uma faculdade comunitária, dando aulas de economia para jovens que nunca tinham ouvido falar da Faria Lima, nem de pirâmides financeiras. Ele ensinava sobre a importância do risco calculado, da transparência e, principalmente, sobre a ética.
Ele era um professor simples, querido pelos alunos. Ninguém suspeitava que aquele homem calmo, que falava sobre a volatilidade do mercado com tanta paixão, tinha passado meses limpando o lixo dos grandes golpistas de São Paulo. Uma tarde ele estava na praça da cidade, lendo um jornal local, quando viu uma pequena nota sobre o julgamento de Helena Vasconcelos e Dr. Maurício. Eles haviam sido condenados a longas penas de prisão. O dinheiro das vítimas estava sendo devolvido. Roberto dobrou o jornal. A vingança, ele pensou, não precisou de sangue nem de violência. Ela precisou de paciência, de uma caneta de luz negra e da coragem de um homem que escolheu ser invisível para, no fim, fazer a verdade ser vista. Ele se levantou e caminhou em direção à faculdade. O cheiro agora não era de cândida, mas de terra molhada e café fresco. Ele havia limpado o chão. E, no processo, ele tinha limpado uma parte suja do mercado. E a justiça, finalmente, estava servida.